Olá, tudo bem? Que bom te ver por aqui, inaugurando o nosso evento, a Semana da Etiqueta e Fita de Cetim. Eu vou trazer muito conteúdo essa semana, dividido em 3 aulas. A gente vai falar sobre papel, sobre etiqueta, sobre fita de cetim. É muito conteúdo. Eu sou Alexandre Silveira, da empresa Deconex Etiquetas. Há mais de 10 anos a gente fabrica etiqueta para todo tipo de segmento. E a gente tem uma experiência muito bacana, muito legal em relação à impressão. Há 8 anos a gente trabalha o canal do YouTube, dando dicas valiosíssimas. E ensinamos muitas pessoas a trabalhar, a comprar a impressora correta. A gente tem um vídeo que tem mais de 150 mil acessos dizendo qual é a melhor impressora de etiquetas. Várias pessoas compraram a melhor impressora possível ali, seguindo as nossas dicas. Então eu posso dizer que eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro, a lucrar, utilizando uma simples impressora de etiquetas. Simples igual a essa, Zebra GC420T, uma máquina antiga, ou a mais nova aqui, a Zebra Z220, a famosa LG L42 Pro, Argox OS 214 Plus, OS 2140. Não importa qual impressora, se você já tem uma impressora e se ela aceita ribbon, ela imprime etiqueta transparente, ela imprime com impressão dourada, ela imprime fita de cetim. E a gente ajuda pessoas a ganhar dinheiro com isso. Não só a ganhar dinheiro, tá? Mas também a economizar. Economizar também. Por quê? Tem empresas que aprenderam com a gente a fazer sua própria embalagem. A etiqueta transparente com impressão dourada que vai no chocolate premium, que lacra uma sacola de presente, uma fita para embrulhar um chocolate, né? um presente para alguém. Então são muitas possibilidades. Se você tem intenção de empreender, de ganhar dinheiro com a sua impressora, ou se você pretende comprar uma impressora, você está no lugar certo. Se você quer economizar e aprender outras maneiras de aproveitar a sua impressora e melhorar a sua embalagem, esse aqui é o lugar certo. A prova disso são essas pessoas maravilhosas que deixaram feedback aqui com a gente, porque de certa forma compraram aí o equipamento, ou suprimento, ou até mesmo o nosso treinamento e fizeram uma avaliação. Dá uma conferida aí. Um grande abraço para a Patrícia da Uniqueprint, um grande abraço para a Jéssica, que já conhece nosso trabalho aí tem um bom tempo e hoje elas imprimem perfeitamente bem, tem o próprio negócio, já tinha, né? Então conseguiram agregar renda para o negócio delas e hoje elas poderiam dar aula também, viu? Cada trabalho, elas são feras em CorelDRAW. Tem o Wilson que usava a impressora Elgin só para imprimir coroa de flores. Hoje ele está imprimindo bacana, fita de cetim, pegou o jeito, etiqueta. Tem o Rubens, tem uma galera que eu vou mostrar aí. Eu poderia ficar um bom tempo mostrando as avaliações, os feedbacks, mas vocês não vieram aqui para ficar vendo isso, né? Então vamos seguir aqui. Agora eu vou contar a história de como eu comecei a vender etiqueta na internet. Teve um momento que eu passei na minha vida, foi no ano de 2013, onde eu tinha uma grande loja de informática e era uma distribuidora, uma loja no shopping, enfim, era um trabalho bem legal aqui no Espírito Santo, em Vila Velha. Só que teve uma crise e eu era um pouco mais inexperiente, quase 10 anos atrás, e a minha empresa acabou se endividando e eu fechei essa empresa. Nesse momento eu já tinha a Deconex Etiquetas, já era minha. Então quando eu fechei essa loja, eu peguei o resto de estoque que tinha, material até velho, né? Sujo, empoeirado, e comecei a vender no Mercado Livre. E foi vendendo ali um microfonezinho, um negocinho, um mouse, e até que eu comecei a olhar para as etiquetas que sobravam na nossa produção. Às vezes até etiqueta variada, resto de estoque, e eu estava com um problema financeiro, a verdade era essa, eu estava precisando complementar a minha renda. Então eu comecei a anunciar as etiquetas no Mercado Livre pensando, se eu vender R$100, cara, R$100 que entra. Naquele momento eu estava precisando de grana. Então foi aí que eu comecei a anunciar
eu comecei a anunciar a etiqueta de joia impressa. Foi a primeira que eu anunciei para vender com código de barra personalizado. E a partir daí foi um sucesso, porque comecei a fazer uma venda por dia, 5 vendas por dia, 10 vendas por dia, 40 vendas por dia. Eu cheguei a fazer 1000 vendas no mesmo mês, de etiqueta. A informática ficou para trás. Então, o Mercado Livre, ele transformou o meu negócio. A gente criou padrão de venda de etiqueta online. Padrão. Se você analisar aí pela concorrência, você vai ver vários padrões que foram copiados da nossa empresa. Mas assim, já não é mais o nosso foco. O Mercado Livre hoje, sem falsa modéstia, a gente vende 30%, 40% do que vendia. Hoje, Mercado Livre não é mais o meu negócio principal. Mas foi assim que a gente começou a vender etiqueta na internet. E a partir desse momento, as pessoas viam o nome da minha conta, a Deconex, e entravam no meu site. E eu também via um padrão muito grande de perguntas dentro do Mercado Livre. Qual a melhor impressora para imprimir não sei o quê? Qual a melhor impressora para joia? Qual a melhor impressora? Qual o melhor ribbon? Qual o melhor papel? Qual cor de ribbon você tem? E para sanar essas dúvidas, para parar de ficar respondendo, eu criei o canal do YouTube. Então, o Mercado Livre me fez criar um canal do YouTube para diminuir a demanda de resposta dentro do Mercado Livre. Olha qual que é uma coisa ligada com a outra. As pessoas viam a Deconex no Mercado Livre, a Deconex no YouTube, a Deconex no meu site. Triângulo fechado, e a gente conseguiu realmente fazer um belo movimento no nosso e-commerce através disso. Olha para mim, você que trabalha com gráfica rápida, se você não tem essa máquina, você está perdendo dinheiro. Você que trabalha com papelaria criativa, você precisa ter uma impressora de etiquetas. Decoração de festa, você precisa ter uma impressora de etiquetas. Se você ainda não tem, continua assistindo esse vídeo. Vai ter a aula 2 e na aula 3 vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa bem legal para quem quiser adquirir uma impressora. Mas eu não vim aqui para fazer venda de impressora, não é o meu negócio, tá? Então eu mostrei aí como é que foi, como é que surgiu a minha venda online através do Mercado Livre, como surgiu o canal no YouTube, e eu fui notando uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas, porque eu via como as pessoas ficavam perdidas quando chegava um ribbon, um rolo de papel, uma impressora e não sabia o que fazer com aquilo. Então eu vi muita gente comprar a impressora, não conseguir usar e depois botar à venda perdendo dinheiro. Mas foi muita gente. Eu penso que eu posso ajudar. Eu penso que eu posso ensinar a usar. Vendo essa necessidade, eu percebi que tem um mercado ali. Tem um mercado. Então, hoje, eu comecei a trabalhar com muito foco nas impressoras que imprimem essas etiquetas lindas aqui, ó, metalizada, com impressão dourada, as fitas de cetim igual tem aqui do lado. E a gente tem ensinado pessoas a trabalhar com isso. Eu tenho uma equipe grande aqui na Deconex, são quase 25 colaboradores. Aqui tem eu, tem o Jean, tem o Elias, o Vitor. São pessoas que entendem de impressão, entendem de etiqueta, que têm disponibilidade aqui para trazer esse treinamento e te ensinar o que você precisa saber para começar. O Vitor, por exemplo, hoje, ele trabalha no nosso suporte. Ele fica aqui disponível só para tirar dúvida e, se preciso for, ele faz um acesso remoto no seu computador para te ajudar aí nas configurações. Então, fazendo um breve resumo, foram por esses motivos que eu resolvi divulgar todo esse conteúdo, todo esse treinamento gratuito que você está participando hoje, mas eu tenho certeza que você não veio aqui para ficar ouvindo falar da minha vida e da minha história. Então agora eu vou falar de uma coisa muito boa, que você vai gostar. É um sorteio. Nós vamos fazer um sorteio. Decidimos de última hora. São prêmios bons. O principal é uma impressora LG L42 Pro. Lacrada, nova. E ela pode ser sua.
Então, eu ainda estou aqui decidindo todos os brindes, mas vai ter um cupom de 20% para comprar no site. Vai ter um kit de suporte de etiquetas e gabarito, que é esse que está aqui atrás, novo, né, no caso. E são 5 brindes, mas são brindes bons, vale a pena. Como é que vai funcionar a dinâmica? É bem simples. É simples, mas ele vai testar a sua atenção na nossa aula. Eu vou divulgar um número falado nessa aula de hoje. A próxima aula, a aula número 2, novamente eu vou divulgar o segundo número e na terceira aula, respectivamente, eu vou divulgar o terceiro número. Pode ser 90, 13, 27. Nem posso falar de 13 não, porque tem gente que não gosta, né? Mas o 13 e o 22 eu não vou falar. Tirando a brincadeira, é o seguinte, você anota esses números, assiste a aula, presta atenção e anota esses números. No final da terceira aula, dentro das nossas notificações por e-mail, por WhatsApp, eu vou mandar um formulário do Google Forms, tá? Bem tranquilo. Ali você vai me falar seu nome e telefone para poder entrar em contato com você, se você for sorteado, e você vai me dizer qual é o seu Instagram, o seu perfil. Tem que estar dentro dessa lista. À medida que eu divulgar que você for lá e fizer o preenchimento, o primeiro, ele vem para mim numa lista número 1, o 10º, número 10, o 15º vai ser o 15. Então, por ordem de inscrição, vai ser o seu número de sorteio. Depois que eu tiver essa lista preenchida, no final, eu vou fazer uma live no meu Instagram e você vai estar online comigo. A gente vai entrar no sorteando.com. Se eu tiver 150 números inscritos, pessoas inscritas, eu vou botar lá 5 sorteios do número 1 ao 150 e a gente vai olhar na hora quem ganhou. Eu abro a lista e divulgo o ganhador. Depois me passa CEP, endereço, para eu poder mandar por correio para sua casa o que for coisa material. E o que for bônus igual cupom, a gente manda também por e-mail, por comunicação. Então, não sei se eu fui claro. Se tiver dúvida, você tem os canais aí para me perguntar. Estão abertos os canais, tanto o e-mail quanto o WhatsApp, o meu Instagram. E você pode falar diretamente comigo. Agora eu vou mudar o cenário e a gente vai falar sobre conteúdo, que é ao que viemos. Vamos lá, começando a parte de conteúdo. Conteúdo relevante para você. Eu trouxe aqui algumas das nossas impressoras. A maioria delas é até de uso, tá? Então eu tenho aqui a Zetec Z50X, tem muito conteúdo dela nosso no YouTube. Essa é a Zetec Z60XT, chegou para a gente fazer teste. Impressora, melhor acabamento de todas aqui, gostei muito. Amanhã mesmo vai ter um vídeo meu aí, ou talvez assistindo agora já esteja até liberado sobre ela. A famosa Argox OS 214 Plus, que foi a mais vendida do Brasil por muito tempo, velha de guerra. Aqui tem a Argox OS 2140, que é esse modelo preto mais recente. Elas são muito parecidas. Essa aqui imprime um pouco mais rápido, se configurado, né? Porque se deixar no padrão, as duas usam a mesma velocidade. Essa impressora aqui é a Zebra GC 420T. Eu abri essa impressora num vídeo há 7 anos atrás, falando sobre Mercado Livre. Ela está com a gente até hoje, hein? 7 anos, 2015. E hoje a gente tem gabarito para ela e imprime fita de cetim nela. Olha que legal. Essa aqui foi a Zebra ZD220. Comprei para gravar, eu não precisava. Tá? Eu não vendo essa impressora ZD220. A gente está estudando, começar a trabalhar com ela. Aqui no final, chegar para o lado aqui. Aqui no final eu tenho a Elgin L42 Pro, famosa Elgin, que é a mais utilizada hoje. Tenho também uma impressora de 300 dpi, que é a CP3140EX. 300 dpi, a melhor definição, melhor qualidade. Ela é pesada. Essa impressora aqui também, a gente também usa na nossa produção. Ela tem rede, é um pouquinho mais cara, tá? Então é isso. O que eu quis mostrar para você, não é que eu tenho muita impressora, não.
até porque eu nem trouxe todas. Eu ainda tenho o Zebra Striper 600, também tenho TCP. A questão é, qualquer uma dessa aqui, a gente imprime fita de cetim. Eu já falei isso antes, não importa qual a sua impressora. Se ela aceita ribbon, ela imprime fita de cetim. No conceito básico, o que você precisa saber para começar é qual impressora comprar, qual mídia que seria papel, couché, térmico ou BOPP, com todas as suas variações, e qual ribbon utilizar, que você tem o cera, misto, resina, têxtil e os coloridos metalizados para a impressão ficar mais bonita. Então agora a gente vai começar a falar de um por um, mas como foco eu vou trabalhar dando mais exemplos para Argox e para Elgin, que está ali no canto, porque são as mais populares e usam o mesmo software, que é o Bartender 2016, versão 2016, tá bom? Então vou tirar as máquinas daqui para a gente voltar a conversar. Uma observação, falei que eu ia tirar da mesa, mas eu lembrei de uma coisa. Olhando as duas, dá para dizer que é a zebra branca e a zebra preta, porque a estrutura delas são quase idênticas. Nem preciso dizer quem copiou, né? Não precisa falar quem copiou. A diferença delas externa está só na tampa, porque esse acrílico aqui é um pouco mais fundo, aqui faz um rebaixamento, mas o resto, a estrutura é totalmente igual. Agora por dentro não, por dentro muda, porque ela tem sensor móvel e essa aqui tem sensor fixo no centro. Então tem umas adaptações, umas questões internas que não mudam, mas dá para confundir, olhando uma ou outra, dá para dizer que é zebra branca e zebra preta ou vice-versa. Então vamos lá, vamos tirar as máquinas. Bem, como eu disse anteriormente com as impressoras aqui, o princípio básico é papel, que é a mídia, o ribbon, a impressora. A maioria das impressoras desse mercado hoje tem a da linha da Progresso, que até é a marca dessa fita que está aqui, da fita de cetim, que é a impressora Godex, porque eu já falei isso no YouTube. Não é verdade, a Progresso não fabrica ribbon e não fabrica a impressora, o tal da Crie Sua Fita, mas é uma impressora que funciona, que imprime bem. Você precisa saber qual é a impressora. Então a Elgin, ela tem um gabarito para você imprimir a fita. Se você não sabe o que é gabarito, eu já vou explicar. A Argox, ela não tinha esse gabarito até 2 meses atrás. A gente desenvolveu o gabarito para ela. Está aqui, ó. Com esse gabarito aqui, eu consigo imprimir todas essas fitas na Argox. Também desenvolvemos o gabarito para a Zetex, também não tinha para a Zetex. Zetex Z50X. E também temos ela para Zebra ZD220. Então hoje você pode começar com a Elgin, com a Argox, com a Zetex, com a Zebra, e a última opção, que inclusive é a mais cara, é a impressora da Progresso, a impressora Godex Crie Sua Fita. Então, já falei, esses são os gabaritos, eles encaixam na máquina, você passa por aqui as fitas de cetim, para que elas não embolem uma na outra quando estiver imprimindo. Vou guardar isso aqui para desocupar um pouco a mesa. Você consegue fazer esse tipo de impressão: preto com dourado, ou essas cores mais claras com dourado, com prateado, com rosé, a coisa mais linda. Papel, mídia, a gente trabalha principalmente com couché. Então as etiquetas bolinha normalmente são feitas em papel couché, mas tem muita etiqueta de preço, de código de barra. Essas etiquetas aqui, você pode fazer um mundo de coisas. Eu tenho no nosso treinamento mais de 30 exemplos práticos de impressão de formatos e aplicações. Então, por exemplo, tem o pessoal do corretor de imóveis ali que tem um lançamento, tem um folheto e precisa imprimir e colocar lá a etiqueta com o nome dele, para não ter que escrever uma por uma na caneta.
Então a etiqueta coucher serve para isso. Um cartão de visita que mudou o endereço, que mudou o nome do vendedor, você utiliza. Precificar produto, tem muita coisa. Mala direta, né, que todo mundo já usou um dia aí, para mandar as cartinhas. Quem não usou ainda, porque já é mais jovem, do tempo do e-mail. Na minha época se usava mala direta. Então, papel coucher é exatamente para isso. Dá para fazer uma etiqueta de validade de produto, dá para fazer lacre para delivery, você compra no formato do lacre com corte de segurança, no nosso site tem. Então são muitas aplicações para papel coucher. Cartório usa, padaria usa, é muita coisa. Então aqui o exemplo de papel coucher. Aqui é mais um exemplo para outro formato também de papel coucher, menorzinho, normalmente para preço, código de barra. E quando você for imprimir papel coucher, o ribbon ideal é o ribbon cera. Ribbon cera para imprimir impressão preta, para imprimir código de barra, é esse que você vai usar. Se for para fazer um trabalho mais bonito, você pode usar o ribbon misto, que aí você tem uma melhor definição. E aí você pode usar as cores, né? A gente trabalha com a cor amarela, verde, azul, vermelho, além dos metalizados. Então, você consegue imprimir com letra vermelha ou com letra azul e fica bem legal também. Lacre de delivery, né? Você pode comprar essa etiqueta pintada de amarelo e imprimir em vermelho. É uma cor que usa muito em pizza, né? Amarelo e vermelho. É a cor do queijo e o vermelho que abre o apetite. Enfim, são várias formas de utilizar. Aqui eu tenho um exemplo de papel coucher. Papel coucher com a impressão em dourado. Olha como é que fica legal. O papel pintado de vermelho. Imagina agora que o Natal está chegando. Você imprimir suas etiquetas de Feliz Natal, vender aí no seu bairro, para os lojistas locais aí. Personalizado, com o nome dele ou não. Enfim, dá para fazer muita coisa. Então aqui eu trouxe exemplos de coucher. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. O papel coucher com impressão dourada. É o ribbon misto dourado, metalizado. Isso aqui você fecha uma bolsa, uma sacola, né, de presente, por exemplo. Embalagem premium, fica bem legal. Aqui eu vou trazer agora um exemplo da etiqueta bolinha. Ela é BOPP metalizado. Ela tem uma tarja no verso. Essa tarja ela tem um fundamento. Eu vou explicar lá na frente, quando eu for colocar ela na impressora Argox. Então aqui, ó, metalizado BOPP. A gente tem ele com várias cores. E também tem um BOPP branco, fosco, branco perolizado, transparente, que é o mais vendido de todos. Eu vou fazer exemplo do transparente. Aqui, ó, é o metalizado. Ele é dessa cor. Aqui está com a parte adesiva. Mas a gente pinta ele. Passa uma tinta vermelha. Olha a cor que ele fica. E aí você consegue imprimir o dourado. Fica mais bonito do que o Feliz Natal que eu mostrei ali agora há pouco. E aí, para BOPP, a gente usa com cola borracha quando vai utilizar a embalagem que vai ser congelado. Por exemplo, se você tiver aí um cliente que trabalha com pescado, que o produto dele é congelado, etiqueta BOPP com cola borracha. Para joalheria, que é o que mais vende também. Aqui é um exemplo de etiqueta impressa. Ó. O rolo ele vem branco, ó. Mas olha aqui, ó. Uma logomarcazinha, o código, o preço. Então, o BOPP é utilizado para joia, para rótulo que vai a congelamento. Tem mais resistência, porque o BOPP ele é plástico. Chama polipropileno bioorientado. Ele quer dizer que ele é plástico, não é verdade? E aí, você consegue ter mais resistência. Se ele ficar úmido, ele não vai rasgar. Já o papel coucher, ele vai rasgar. Também existe outros casos do papel térmico, eu acabei pulando.
Papel térmico, ele tem uma tintura dentro dele. Entre a camada de papel tem uma tintura. E ele tem um ácido no frontal, uma espécie de ácido. E quando manda imprimir, a cabeça de impressão esquenta e aí queima o papel e aparece a letrinha, o código de barra. Então o papel térmico ele também é utilizado, mas é principalmente nas etiquetas de balança e também nas etiquetas de envio. Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, por ele ser muito prático, não precisar ficar trocando de ribbon cada vez que acaba um rolo. Quem vende muito no e-commerce gasta muito, então ganha tempo usando papel térmico. Então eu já falei do papel couché, do papel térmico, do BOPP, algumas variações que a gente vai apresentar no decorrer aí do caminho da nossa trilha. Existe também as fitas de cetim. Essas daqui são exemplos de fita de cetim que são utilizadas internamente, dentro da roupa, que seria praticamente uma etiqueta de composição. Você vê isso muito em loja de roupa esportiva, a camisa da Nike, da Adidas, sempre tem um monte de troço desse. Mas é esse material também que a gente consegue trabalhar. Aqui, na linha de BOPP, eu tenho, isso não sou eu que fabrico, tá? Eu comprei no Mercado Livre para gravar. Pulseira de evento. Aqui, ó. Pulseira de evento. A gente vai fazer a demonstração dessa etiqueta de pulseira de evento. Vou imprimir com ela na Argox. Eu vou usar esse suporte para vocês conhecerem a funcionalidade. Não só para fita, mas também para o rolo de etiqueta maior. E a gente vai fazer esse trabalho. Vai ser nessa aula ainda. Eu vou fazer nessa aula, vou ensinar fita de cetim, mas vai ser bem breve para não ficar muito extenso, porque eu ainda tenho a aula 2 e a aula 3. Então nessa aula eu ainda vou mostrar imprimindo a fita de cetim, vou imprimir aqui a pulseira e vou imprimir uma etiqueta parecida com essa, que vai ser a 33 por 22. Pode ser essa também, mas essa 30 por 70, ela não é tão comum. Então são esses os exemplos que eu vou imprimir daqui a pouquinho. Eu não falei que o ribbon para imprimir essa etiqueta, BOPP metalizado, para o BOPP de joia perolado, ou BOPP fosco, ou transparente, pode ser o ribbon resina. O ribbon resina, ele é o melhor, ele tem mais resistência, a impressão dele dura mais. Quem vai trabalhar com joalheria, existe um banho de brilho que dá numa joia, coloca numa máquina para lavar e se for ribbon resina, o código de barra não apaga. Ele não apaga. E aí você não precisa reetiquetar. Olha que legal. Então tem casos que é muito bom usar o ribbon resina. Vai congelar um material. Esse material vai parar dentro de um supermercado, por exemplo, congelado. Bate lá uma carne, um peixe no outro, vai tendo atrito. Isso arranca a impressão, se for ribbon misto. Então o ribbon resina, ele é indicado para BOPP. Mas o ribbon misto imprime bem, perfeitamente, e ainda tem uma boa também fixação. Quer dizer, do que eu falei, o ribbon misto serve para o couché e serve para o BOPP. Ele só não serve para o papel térmico, porque o térmico imprime sem a utilização de ribbon. Então, vou falar um pouquinho de fita de cetim, que eu acho que deve ser aí o principal, que todo mundo está querendo ver. Para imprimir fita de cetim, ela precisa ter uma boa composição de poliéster. Isso é muito importante. Composição de poliéster. O poliéster, ele vai ser capaz de permitir uma boa impressão. Então tem fitas de cetim que tem muito algodão e a impressão não vai ficar legal, tá? Aqui a Crie Sua Fita, essa linha 100% poliéster. Você tem a marca Cinderela, tem a marca Najar, tem outras opções aí no mercado. Não se limite aqui só na Progresso, mas se limite ao poliéster, a composição antes de imprimir. Se for uma fita de cetim daquela voal, aquela coisa bonita que é transparente das laterais, no meio vem uma fitinha, se ela for poliéster ali no meio, você consegue fazer a impressão ali no centro, fica legal e a parte transparente não imprime.
Se você trabalha com gorgurão, você não vai conseguir imprimir, porque ele é todo canelado, caneladinho que fala. Então a tintura vai ficar na parte de cima e na parte de baixo, que é côncavo, ele não vai imprimir. Então vai ficar aquela impressão feia, aquelas linhas, né? É o que você precisa saber. Fita de cetim tem que ser poliéster. As marcas mais usadas são Progresso e Najjar. O ribbon precisa ser misto, porque o ribbon de resina ele fixa melhor, mas ele não vai imprimir muito bem. O misto ele imprime muito melhor. Cores disponíveis: branco, que deixa um efeito acinzentado, não fica muito legal. Vermelho, verde, azul, amarelo, preto. E os metalizados: rosé, prata e dourado, disponíveis para imprimir na superfície da fita. Além disso, tem a etiqueta de composição, que é um nylon muito parecido com esse aqui, que eu vou trazer um rolo para mostrar também, e com a tarja no verso, e imprime com ribbon misto, para ficar com excelente definição, ou com ribbon têxtil. A gente tem aqui o modelo ARX-TX, da Encanto, de ribbon têxtil. Fica a impressão linda, maravilhosa. Então, olha quantas coisas eu já falei aqui, hein? Etiqueta de composição, a linha de vestuário, a linha de delivery de restaurante, a linha de loja de precificação, até a etiqueta de PMG e GG você consegue fazer nessas máquinas. E o que você precisa? Da impressora, definir qual vai ser a mídia. Se for fita de cetim, o suporte é opcional. O gabarito você precisa para não perder muita grana. Tem impressoras que imprimem uma fita por vez, que usa o ribbon, que é mais estreito. Eu posso falar sobre isso mais tarde. Alguns tubetinhos vazios para enrolar aí o descarte. A etiqueta, mídia, né? Transparente, papel, isso aí a gente tem kit pronto para te indicar. Mas repito, eu não vim aqui para vender nem equipamento, nem etiqueta, tá bom? Vim falar de conteúdo. E agora a gente vai dar uma pausa, expediente encerrando. Já volto amanhã gravando já com meu notebook e uma impressora Argox do meu lado. E a gente vai imprimir os exemplos lá no software Bartender. Então é só uma pausa e a gente volta. E agora eu quero ver se você está atento ao nosso vídeo, se você está aí cochilando. O número do sorteio é 83. Beleza? Anotou aí? Então tá bom. Voltamos já. Notebook, impressora, fita de cetim e etiqueta. E aí, tudo bom? Beleza? Hoje é mais um dia aqui, continuando no mesmo vídeo. E como eu falei, eu vou trazer aqui a Argox. Eu vou fazer alguns exemplos de configuração. E aqui eu vou colocar a etiqueta 33x22. Essa de precificação é a mais vendida e mais utilizada em todo o comércio, tá? Anota aí, 33x22. 3 colunas eu vou fazer a configuração dela. Já coloquei o ribbon preto aqui na máquina. Então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre configuração. O ribbon dourado a gente vai usar depois, tá? O ribbon dourado vai ser na próxima aula. Hoje, usar o ribbon preto já fica uma dica, porque você vai economizar configurando com preto e mudando para o ribbon caro, dourado, prateado depois. Também a gente vai fazer a configuração da etiqueta de joia e, como eu falei também, a etiqueta de pulseira, além da fita de cetim. Ribbon preto e a parte de embelezamento fica para a próxima aula, tá bom? Só um detalhe, eu vou agora fechar a câmera, vou botar o webcam, porque eu vou trabalhar com captura de tela, vou diminuir a telinha e a gente vai trabalhar vendo mais a tela e menos essa minha cara feia. Vamos lá? Coloquei aqui no meu computador, capturando a tela. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou abrir o Bartender 2016, utilizando uma versão que é uma versão gratuita para 30 dias, uma versão de teste. A versão dele é o Professional. Então eu vou gravar todo o conteúdo no Bartender 2016 Professional. E dentro do site da Sigu você consegue baixar
e fazer o acompanhamento se for necessário. Então, começar um novo documento, modelo em branco, avança, vou selecionar a minha impressora Argox, avança, especificar as dimensões personalizadas, avança, e aqui várias colunas e linhas, na verdade são 3 colunas, então a gente coloca 3 aqui e avança. Deixa eu levantar minha câmera aqui para dar um recado. Olha só, para essa aula não ficar cansativa, até porque umas pessoas já têm mais experiência que as outras e tal, eu estou partindo do ponto que você já sabe colocar o ribbon e colocar o rolo na máquina. Você também já tem a impressora. Se você não tem a impressora, você vai comprar a impressora. Tem vários conteúdos no YouTube, inclusive vídeos que eu gravei, ensinando passo a passo. Senão esse vídeo vai passar de 2 horas. E aí, se você tiver dúvida, me procura. Vou deixar meu contato, sempre deixo meu contato, meu Instagram, meu WhatsApp. E se você precisar de ajuda para colocar o rolo, colocar o ribbon, a gente vai te ajudar, tá bom? Então, voltamos para a configuração. Mais uma coisa, antes que alguém pergunte, eu não pintei o cabelo, tá? Foi um acidente. Quem me conhece aí sabe que eu sou grisalho, tá feio, mas não quero nem comentários sobre isso. Vamos para a aula. Essas configurações de esquerda e direita, não vou fazer piada com o presidente, ela vem com um padrão aqui 1,3. Na maioria das vezes tem, né? Porque o rolo de etiqueta ele tem onde inicia o rolo e onde finaliza um espaçamentozinho para poder destacar. Então essa bordinha normalmente tem 2 milímetros, 2,5 milímetros para cada lado. A máquina ela não deixa exatamente centralizado, ela não é do centrão, mas você pode utilizar aqui 1,3 e ajustar depois na próxima página. Se olhando para o rolo você vê, medir com a régua que tem mais de 2 milímetros, aí é só vir aqui e colocar. Ó. É mais na esquerda, é mais na direita. E aqui você consegue fazer a configuração conforme o rolo que está em sua posse. Se eu pegar a régua nessa etiqueta, eu vou descobrir que a área total dela tem 109 milímetros, considerando o espaço entre colunas e considerando o espaço nas laterais. Então, aqui é a largura do rolo, não da etiqueta. E a altura do rolo são 22 milímetros. Ele não está deixando a gente visualizar por causa das configurações aqui para frente. Mas a gente vai chegar lá agora para configurar. Avança. Retângulo arredondado. Aqui define manualmente. Ele já botou como exemplo que tem 35 milímetros. A gente vai colocar com 33. E a altura continua sendo 22. Horizontal vou deixar aqui 3, que seria o espaçamento da linha. Entre uma etiqueta e outra na horizontal, aquela linha 3 milímetros. Avança. Avança. Ele não me deixou finalizar. Bom ter aparecido algum erro aqui, ó. Bom ter aparecido algum erro. Então vamos lá. Não apareceu aqui a visualização. Vamos voltar e ver o que ele fez de forma automática que prejudicou. Voltando aqui, ela conseguiu fazer a exibição. Por quê? Porque eu tinha colocado 109 e o software não aceitou 109. Embora o papel seja 109, a impressora aceite. Então eu coloquei 108 milímetros. Reduzi aqui o espaçamento da esquerda para 1,3. Para 2, na verdade. Vou até voltar ele para 1,3. Ele vai dar uma centralizada aqui melhor. Se você colocar 2, tá vendo? Chega um pouquinho para o lado. E automaticamente ele diminui aqui, ó, o da direita. Deixei 1,5 para cada lado. Avança.
E pronto, agora a gente pode terminar. Essa configuração aqui, ela é bem simples. E aqui é só para a gente colocar, por exemplo, um texto. Vou colocar aqui, brinco, vai. Vou colocar também o valor, R$ 49,90. Aqui você consegue centralizar, para quem mexe aí com CorelDRAW, com outros aplicativos. É bem simples. Para quem é fera no Canva, isso aqui, ó, vai ser super fácil. Aqui eu vou colocar um código de barra. Quem fornece esse código de barra normalmente é o sistema, né? Regulei o tamanho dele aqui. Clicando 2 vezes nele e vindo na fonte. Fonte de dados. Aqui eu consigo trocar o código 0023. Eu também consigo fazer aqui na transformação por exemplo, serialização. Se eu estiver indo um pouco rápido, você volta um pouquinho o vídeo aí, principalmente no YouTube é mais fácil. Serialização, clica aqui. Se eu quiser que ele aumente ou diminua, é só botar aqui em cima e fazer a configuração. Aumentar de 1 em 1, número de série. Só estou mostrando aqui onde que faz, só que eu não vou serializar nesse exemplo. Então tá aqui, ó, tá configurada a etiqueta. O que eu imprimir aqui, ele vai imprimir 3 etiquetas. Então, sempre da esquerda para a direita. Se mandar imprimir uma, ele vai imprimir uma etiqueta e vai perder as outras 2. Ele vai já avançar para de baixo. Então, sempre lembrar de multiplicar por 3 aí na hora de imprimir. É assim que funciona o comportamento da impressora e do bartender. E se eu quisesse serializar, você faria o quê? Colocaria aqui, serializar 10 etiquetas. Então ele ia imprimir a 23, na próxima 24, na próxima 25, assim até o final, se fossem 100, né? Sempre da esquerda para a direita, múltiplo de 3. É bem fácil, e para não ficar longo agora eu vou imprimir, vou mostrar como é que funciona e vou partir para a etiqueta de joia. Esse arquivo eu vou deixar ele liberado, então eu vou salvar como exemplo 33/22. E aí, com esse exemplo, se você quiser esse arquivo, eu vou deixar ele disponível para download. É bem simplesinho, salvei. Ok. Agora vamos fazer a impressão. Eu posso parar a captura? Pode. Espera aí. Então aqui, arquivo, imprimir. Eu já vou imprimir 9 etiquetas de uma vez. A primeira vez que eu mandei imprimir, ela ejetou umas etiquetas aqui, ó, para poder fazer o alinhamento dela. E depois de alinhada, a segunda configuração, tudo centralizadinho, impressão perfeita. Poderia utilizar ribbon de outra cor, azul, vermelho, verde. Então ficou bem legal. E agora eu vou fazer a configuração da joia. Gastar mais um pouquinho de etiqueta só para... Adoro esse barulhinho, ó, para a gente ir se acostumando. Tá bom? Então agora, vamos lá, criar um novo arquivo. Já troquei aqui o rolo, botei o rolo de etiqueta joia, não sei nem se dá para você ver direitinho aí. Vai ser o formato de joia agora. Arquivo novo, vamos partir do 0. Selecionar aqui a impressora.
É engraçado que a gente está gravando aqui, né? A empresa tocando. Aí aqui na rua tem nóia batendo ferro, tem um cara varrendo o chão ali do lado, tem cachorro latindo. Se tiver um áudio aí te atrapalhando, a gente não está no estúdio, é do jeito que dá. Tá bom? Espero que o conteúdo seja relevante, que vale a pena para você. Mas os ruídos estão até desconcentrando. Vamos lá. Avança. Não parece, mas a etiqueta de joias ela tem duas colunas. Porque ela tem uma serrilha para destacar de um lado para o outro. Então ela tem duas colunas com nenhum espaçamento entre elas, diferente da 33x22. Então avança. Pode deixar do jeito que está aqui, não vamos mexer. A largura dela é 95. Eu vou explicar por quê. E a altura são 12 milímetros. Avança. É um formato mais retangulado. Tem duas formas de configurar, porque ela tem 60 milímetros de área útil para impressão. Ela tem 35 milímetros de uma hastezinha, uma perninha, para grudar na joia, no óculos. Então aqui você pode criar ela já com 60 milímetros ou direto com 95, igual eu estou fazendo. Do jeito que você fizer aí, vai dar certo. Então aqui, ó, largura 30. Ele já dimensionou 30, 30 e deixou esse espaço aqui livre. Então esse espaço é a tal da perninha. E o intervalo horizontal a gente pode deixar aqui os 3 milímetros, que é essa linha entre uma etiqueta e outra. Então já está configurado. Avança, 1 e 2, já está dizendo ali, avança e termina. Então aqui, do jeito que eu configurei, a tela está em branco, mas eu configurei 1 e 2, A e B, esquerda e direita. Então você precisa agora saber o que vai num lado e o que vai no outro da etiqueta. Para isso, você tem que abrir o modelo 2, aqui, ó, modelo 1, tá vendo? E agora você vai criar o modelo 2. Clica aqui embaixo. No modelo 1, você pode colocar, por exemplo, o nome da empresa, uma logomarca. Eu não vou trabalhar com imagem não, porque para tratar a imagem vai ser um pouco difícil. Mas para você que já trabalha com imagem, é só tratar a imagem no Corel e trazer aqui para dentro. Tem um segredinho para ficar melhor, mas eu não vou entrar com ele aqui hoje não. Então aqui eu vou escrever o nome. Vou botar aqui o multilinhas, porque para ter duas linhas precisa ser multilinhas. Adeconex Joalheria. Faz de conta, né? Então já coloquei aqui, não está bonito. Não estou preocupado aqui com a beleza da fonte. Isso aí é para quem vai, para quem precisa, né? No exemplo aqui, o mais prático para o vídeo ficar rápido. Ele não vai deixar baixar essa fonte não. Botar ela minúscula só para ficar diferente. Centralizar. Tá aqui, ó, Deconex de Joalheria. Poderia ser uma imagem. Para colocar a imagem, é só clicar aqui, inserir o arquivo, escolhe o arquivo e pronto. Agora, se eu mandar imprimir, ele vai imprimir só do lado esquerdo. Do lado direito, eu quero colocar o código do brinco. Então, praticamente, no exemplo 33x22, utilizamos o... Centralizar aqui. A etiqueta da cartela. 0023. E agora a gente vai fazer o sol do código de barra, que fica diretamente na joia. Ficou grande, né? Clica 2 vezes nele, formato do texto,
fonte, quiser trocar a fonte, quiser trocar o tamanho, aí tem que tratar aqui dentro. E o texto dele vai ser 00023. Fechar. E tá aqui, configurado. Não vou colocar preço não, só para a gente ver como é que se comporta, tá bom? Então agora eu vou imprimir e ver como é que ficou. Mandando aqui 8 impressões para a gente ver como é que fica. Viu como é que é fácil? Tem jeito mais fácil, eu vou ensinar um jeito mais fácil depois. Então tá aqui, ó, nossa impressão. Por enquanto sem nenhuma belezura, nenhum ribbon dourado, nem prateado. E eu não lembro se eu falei, porque no início eu falei, mas agora na verdade eu não falei. Lembra, né? Etiqueta BOPP, ribbon resina. E a etiqueta couché, ribbon cera. Anota isso aí, eu já tinha falado sim. Eu não falei agora. Então BOPP, etiqueta plástica, ribbon de resina. E aí eu tenho que mostrar, caso você não conheça, por que existe essa perninha aqui. Depois eu vou fazer um videozinho, inserir aqui, mostrando como é que é. Tá bom? Agora a gente vai configurar, deixa eu olhar aqui, a etiqueta de pulseira. Vamos ficar com o barulhinho que a gente gosta aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, o rolo veio com defeito e ela detectou que faltou uma etiqueta e pulou mais duas. Isso na hora de cortar aqui na fábrica, a faca puxa, isso aqui acontece um pouco. Não é legal não, mas é bom ter aparecido aqui para registrar, tá bom? Então agora, configurando um novo rolo. Bem, já terminei de configurar, eu fiz da forma aqui A e B. Agora eu vou fazer como salvar o arquivo, vou chamar de exemplo joia, caso você queira, vai ficar disponível para download. Salvei. E agora eu vou trabalhar com um arquivo novo. Essa aqui são aquelas etiquetas com efeito dourado, né? Que você usa muito em festa, pulseirinha. Tá aqui, ó, não remova essa parte porque ela é adesiva. Ela tem um corte aqui para ajudar a destacar. Então você remove só a parte de trás e passa no braço lá de quem vai na festa, né? Às vezes uma criança, na igreja que eu frequento usa isso aqui. Hospital também usa para visitar paciente, para fazer exame. Enfim, tem bastante mercado e eu vou configurar. Arquivo, novo, modelo em branco, seleciona a impressora, avança, usar o tamanho personalizado, várias colunas, esse aqui tem 5 colunas, avança, eu vou pegar a régua e vou medir aqui, ó, está até quase pronto, vou medir aqui a largura total, então régua sempre bem-vindo, 95, são 95 milímetros, e ali eu já sei que eu tenho 19 em cada linha dessa aqui, então eu não tenho margem, vou dizer que não tem, tá zerado, tá vendo? Avança, e aqui a largura é 95, a altura que está 152, que é um padrão. Na verdade é um padrão de 6 polegadas, acho que é isso. Aqui tem 241 milímetros, vou confirmar aqui. 241 milímetros, é isso mesmo. Então vamos, 241. Lembrando que essa etiqueta, essa pulseira, eu ainda não fabrico, mas eu vou trabalhar com ela também. Então agora eu vou avançar.
Eu vou ter que encomendar essa faca para começar a produzir. Avança, retângulo. E tem um detalhe também, entre uma etiqueta e outra, tem uma tarja, tá vendo essa tarja preta aqui, ó? Então aqui tem uma configuração do sensor, porque se você não configurar para marca na etiqueta, ela não vai imprimir legal. Então vamos lá, avança, largura 19, 241, do jeito que a gente combinou. Posso já terminar. Terminei. Para não me confundir, ó, vou fechar o exemplo 33/22. Vou fechar o exemplo joia. E agora eu tenho essa linguicinha aqui para poder configurar a impressão. Tudo que eu colocar aqui vai imprimir nas 5 etiquetas. Tudo vai se repetir. Se eu quiser um texto diferente em cada uma, eu vou clicar no modelo 2, modelo 3, modelo 4 e modelo 5. Aí eu posso usar um texto em cada uma. Tudo que eu colocar aqui vai sair na segunda etiqueta. Tudo que eu colocar aqui vai sair na etiqueta do meio. Mas como eu já expliquei como é que funciona, eu vou deixar somente o modelo 1 pronto. Em um hospital, coloca-se o nome do paciente. Então, não repete 5 vezes, é de uma em uma. Quando não é hospital, por exemplo, uma festa, normalmente é o nome da festa. Então aqui eu vou colocar um texto de linha única e vou escrever aqui, sem criatividade. Vamos lá. Esse é o nosso segundo encontro dos impressores de fita, fazendo uma brincadeirazinha aqui. A fonte está um pouco larga, vou deixar aqui no 36. E aqui a gente vai fazer uma rotação com ela. Aqui nesse azulzinho, ó, ficou a bolotinha. Centralizar. Essa parte branca da etiqueta pode até imprimir, mas ela não pega impressão aqui. Não pega. E aí você pode centralizar descontando esse espaço branco. Então você pode criar a sua centralização descontando. Eu vou fazer assim do jeito que está. Só vou chegar ela um pouco para baixo aqui, dar um desconto aproximado. E vou mandar imprimir 10. Mas aqui é que eu preciso mostrar a configuração. Ó. Propriedades do documento. Papel de etiquetas, está dizendo que é transferência térmica, ou seja, impressão com ribbon, mas não é o sensor com intervalo entre etiquetas, é marca da etiqueta. Então ele vai procurar pela marca preta que eu falei. É uma impressão um pouco mais complicada, hein? Subiu um pouco o nível aqui. Vamos ver como é que ficou. Ele imprimiu. Até eu que tenho experiência passo por isso, tá? A impressora tem um pouco de vida própria. Então aqui, ó, impressores de fita, mas depois disso saiu um monte sem ter a impressão. Então ela não conseguiu calibrar ainda. Vamos lá, vamos calibrar. Está aqui para isso mesmo. Calibrar para ver como é que fica. Essa etiqueta, ela tem um gap onde começa uma etiqueta e termina a outra. Deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo esse rasgadinho que tem? Aqui, ó. Onde está meu dedo? Tem um rasgadinho, tá vendo? Chama gap. Esse gap é outra forma de impressão. Então ele pode imprimir pela tarja, mas também pode imprimir pelo gap. Então agora eu vou mandar imprimir 10, propriedade do documento. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Chanfro da etiqueta. Então ele está chamando de chanfro. Nessa versão chama chanfro. Em outras é gap. Em outras é
tem uma questão de corte. Vamos ver aqui como é que fica. Essa etiqueta não configurou. Vou tentar calibrar ela agora. Bem, então a configuração ficou feita corretinha aqui. É um pouco mais difícil de configurar. Eu tive que usar, nesse exemplo aqui, o suporte aqui. Coloquei o rolo por trás da impressora, porque a bobina veio para mim com 3 polegadas. Aqui, ó. Então, sem esse suporte aqui, não caberia dentro da impressora. E é isso. Agora eu vou imprimir aqui o sonzinho que a gente gosta. Tudo ok. Maravilha. Temos que fazer agora a configuração da fita de cetim. Depois a gente faz o fechamento dessa aula e aí a próxima aula vai ser no segundo vídeo. Vamos lá, deixa eu colocar a fita de cetim na máquina. Bem, agora eu vou salvar esse arquivo aqui, mais um arquivo que eu vou deixar disponível para quem quiser o download. Salvar como. Vou correr um pouco porque essa aula está ficando muito longa, ela é bem importante, mas eu preciso correr mais um pouquinho. Exemplo, pulseira, arquivo salvo. Aqui eu estou usando agora a Argox, o gabarito. Esse gabarito foi criado pela gente, então enquanto ninguém copiar, só encontra para comprar na Deconex. Existe o gabarito pré-Elgin também, então todas as duas podem ser utilizadas. Aqui eu estou usando 5 fitas de cetim, mas o gabarito permite imprimir até 8. Estou usando também aqui o suporte de MDF para poder organizar a saída das fitas. É muito importante posicionar bem retinho para a fita da esquerda não embolar ali no dispenser, né? Na área, um plastiquinho que regula, que dá direção para a saída da etiqueta, porque não são impressoras criadas para fita de cetim. Então agora eu vou fazer aqui, começar a configuração. É muito interessante deixar a fita retinha, igual está. À medida que a fita vai sendo impressa, e se a impressora estiver torta, ela vai começando a tender, a impressão começa a ficar torta também. Então tem que ser o mais retinho possível. É bom ter um tubetinho livre para poder colocar aqui e enrolar. Até hoje está sendo enrolado manualmente a fita depois de impressa. Conheço pessoas aí que são exemplos, que pegam uma parafusadeira elétrica e rebobinam com a parafusadeira. A gente está desenvolvendo um projetinho para poder ajudar aqui no rebobinamento. Em breve você vai ter notícias sobre isso. Então, arquivo novo, modelo em branco. Seleciona a impressora. Tamanho pré-definido. E eu vou chamar de 5 colunas. Então tem uma linha e 5 colunas. Não é uma etiqueta, né? Ele é um pouco diferente. Como é diferente a fita da etiqueta, eu posso medir pelo gabarito. Se eu for usar 5 colunas, eu já peguei aqui pela régua e descobri que vai ficar entre 65 a 70 milímetros. Então pode deixar aqui margem de esquerda e margem de direita. Direita na verdade não vai ter, mas não atrapalha muito. Avança. Eu vou chamar aqui de 68 milímetros. Vamos ver se vai dar certo. E a altura, eu vou considerar 7 centímetros, então são 70 milímetros.
Vou avançar. Vou tentar configurar bem rápido, tá? Retângulo. Vou definir manualmente. A largura dessa fita são 10 milímetros. Então pode ver que ele já fez aqui o espaçamento, que é um intervalo aqui que tem de uma e outra, entre uma fita e outra. Provavelmente já vai ser suficiente para a gente conseguir configurar. Avança, já posso terminar. Então é uma configuração parecida com a que eu fiz anteriormente, de pulseira. Qual é a diferença? Tem espaço entre as colunas. Já a de pulseira, ela não tem espaço. Vamos ver aqui como é que fica. Vou escrever um texto. Esse texto vai ser o quê? A Deconex Etiquetas. Estou bem criativo hoje, né? Criatividade passa longe. Centralizei, coloquei aqui negrito. Chegou um caminhão para fazer entrega de papel aqui no galpão. Tá uma barulheira só. Vou tomar até uma coquinha aqui para esfriar a garganta. Então, do jeito que eu estou fazendo, a Deconex Etiquetas, ele vai repetir a impressão em todas as linhas. Em todas elas. E se eu quisesse um texto diferente em cada fita, é só vir aqui no modelo, igual eu já mostrei em todos os exemplos, chega para o lado, vai adicionando aqui. Como você já sabe como é que funciona, eu vou me limitar a fazer as impressões todas iguais. Então aqui eu vou imprimir 5, mas tem um grande detalhe, hein? Anota essa daí, mais uma dica. Para imprimir a fita não tem nenhuma marca para o sensor. Então ela precisa ser configurada como etiqueta contínua. No caso desse bartender, tem que botar como desativado. Desativado porque ele vai desativar o sensor do ribbon. Fora isso, você não consegue imprimir. Então, vamos lá, 5. Eu acho que Deus está no controle aí, viu? Porque não precisa nem de ajuste fino. Foi a primeira vez que a impressão foi 100% assim. Porque existe um ajuste fino depois da primeira. Mas ficou bem tranquilo, olha. Então agora eu vou salvar o arquivo, deixar disponível também para você. Vou fazer aqui o encerramento dessa aula e assim que eu finalizar aqui, a gente vai se ver no próximo vídeo. Salvar como exemplo fita de cetim. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você possa tirar proveito disso aí. Empreender é tudo que a gente precisa aí para vencer essa crise. E se você veio procurando esse tipo de conteúdo, se você gostou, é porque você está no lugar certo. Eu vou mudar meu ambiente aqui para a gente finalizar. Só um segundo. Bem, gostaria de agradecer se você chegou até aqui, esse vídeo gigante. Espero realmente ter contribuído, ter trazido aqui uma informação que seja pertinente, que seja de valor para você. É bem importante isso para mim. E agora eu vou finalizar. Você sabe que a gente tem um encontro no vídeo 2. Vão ser 3 vídeos nesse evento. O vídeo 2 a gente vai trabalhar um pouco mais o dourado, um pouco mais de imagem. Vou ensinar um segredo, vou ensinar um macete para fazer essa configuração bem mais rápido. Então hoje você aprendeu o que é raiz, o que é fazer ali na unha, né? Etapa por etapa. Agora o macete vem na próxima aula. Vou também divulgar na próxima aula o segundo número para participar do sorteio. Queria te convidar a participar do nosso grupo do Facebook. Você pode chegar lá e dizer quem é você, o que você faz.
E a gente pode trocar ideias ali durante todo o evento, vale bem a pena. Se você não está no grupo do WhatsApp, vou deixar o link também na descrição desse vídeo. E te encontro na próxima. Sucesso, saúde e paz.